Fala galera! Que dia maravilhoso! Estamos aqui reunidos. Hoje nós teremos um bate-papo especial. Olha, você pode participar do nosso podcast, mais um podcast Restaurar, através das dependências da TV Web Metrópole. Você pode entrar lá, se inscrever e participar através do chat. Será uma honra poder participar desse programa, discutir com você sobre o assunto que será aqui apresentado hoje. Você também pode fazer parte, da família Restaurar. Você pode se inscrever lá no podcast, lá no nosso @restaurar.life e fazer parte dos nossos conteúdos, discutir, mandar mensagens e sugestões. Eu queria dizer para você essa noite que nós estamos aqui com um convidado especial, meu amigo e irmão, camarada, pastor Johnny. Seja muito bem-vindo, pastor Johnny. Ô, Rodrigão, que bênção, cara. Eu estou muito feliz de estar aqui, viu? Graças a Deus. Tenho certeza que vai ser uma bênção hoje aqui. Quem assistir, com certeza, vai estar sendo muito edificado. Glória a Deus. Queridão, deixa eu te falar algo. Vai tomar uma água, pega um papel, caneta. Nós temos algo de Deus para passar para você essa noite. Depois do break. A graça e a paz de nosso Deus, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, seja muito bem-vindo ao podcast Restaurar. Nós temos um espaço aqui que foi nos concedido para que haja expansão da palavra de Deus e do reino, para que você em casa possa ser alcançado por ela. E hoje eu estou aqui com um convidado especial, o pastor Johnny, Pastor Johnny Pierre. É uma honra, hein? Esse nome é histórico. É histórico, né? Vamos apresentar o pastor Johnny para você que está em casa, que não sabe quem ele é. Pastor Johnny Pierre, casado, pai de 3 filhos, olha, isso aí. Formado, preparado em teologia. O senhor se formou aonde, pastor Johnny? Nós estudamos em 2 seminários, né? Sim. Foi o Seminário Teológico Batista Sergipano, o CETEBASE. CETEBASE. Excelente seminário. E nós também fizemos um curso para poder o curso ser reconhecido como nível superior. Aquela também. validação que existia na época, Isso. Com Aí fizemos por uma entidade chamada FATÉ. Universidade sim. FATÉ. Sim, era um ano, né? Mais um ano, Foi né? um ano, foi mais um ano. Mais um ano, na época eu lembro disso. Quando nós começamos lá no Seminário Teológico, no ano que eu entrei, passou a ser 5 anos, né? Eram 4 anos, quando eu entrei, passou... Foi aquele ajuste do MEC, né? Isso, passou a ser 5 anos, e aí depois, quando eu concluí o curso, voltou a ser 4, por incrível que pareça. Mas além desse... Mas aí fizemos mais um ano, então ao todo foram 6 anos. 6 anos, né? 6 anos de teologia. Mas além desses cursos, também tem outros cursos em áreas específicas. Tem mais alguns, Fala né? aí pra gente quais são. Nós concluímos o ano passado, aproveitamos aí, 2001 na realidade, concluímos aí a pós-graduação em docência do ensino superior. É uma área que eu gosto muito, tenho essa tendência para ensinar, gosto bastante. E começamos também a fazer história, licenciatura em história, mas por algumas coisas que aconteceram tivemos que dar uma parada, mas em breve estaremos retornando. Coisa boa. E sobre a área ministerial, a qual você foi vocacionada pelo próprio Deus? Fala um pouquinho pra gente. Verdade. Olha, essa questão ministerial ela é super interessante, né? Quando eu percebi essa tendência, um pastor amigo nosso, conhecido nosso, o pastor Edilson, onde nós congregávamos ali na Igreja Evangélica Independente. Cadê o pastor Edilson, meu querido? Forte abraço para você, viu? Mora no coração aqui. Glória a Deus. Para quem não sabe, o pastor Edilson é o pastor presidente do Ministério Bíblico, né? Na verdade, a Igreja Bíblica Novo Alvorecer, que fica no Fernando Collor. Tá? Ele, a sua esposa Edilene, sua família, um grande abraço. Vocês moram nos nossos corações. Sem dúvida. Então, eu havia estado 10 anos longe do Evangelho, né? Praticamente nasci no Evangelho e fui criado no Evangelho durante muitos anos.
e fiz parte da Igreja Evangélica Independente desde os 8 anos de idade. Então você se converteu lá? Ou não? Não, na verdade foi na Igreja Batista. Na Igreja Batista. A gente congregava na Igreja Batista. E depois, quando o ministério chegou lá na nossa área, lá no Bugio, aí o pastor precisava de um local para iniciar uma igreja. Sim. Começar o ministério já lá no Bugio. Ainda prédio, não. Não, ainda não, né? Ainda não. E aí eles, como precisava de um local, a minha mãe cedeu a casa, né, a nossa casa, e aí a igreja ficou sendo na minha casa durante quase 2 anos, 1 ano e 8 meses mais ou menos. Então, a partir dos 8 anos de idade, né? Aos 14 anos o mundo floresceu, né, para mim, aí eu terminei dando aquela desviada, e aí passamos 10 anos afastados, infelizmente. E aí quando a gente voltou com sede de retornar, né, de realmente recuperar aquele tempo perdido e tal. E foi justamente nesse tempo, durante 2 anos, estava com 24 anos. Aí, já era pai? Já... Ainda não. Era noivo. Era noivo, né? Aí voltei, minha noiva também veio também para a igreja, que hoje é minha esposa, graças a Deus. Sim. E aí passamos, 2 anos depois que já estava na igreja, o pastor Edilson percebeu esse chamado ministerial e me ofereceu a oportunidade de poder entrar no seminário. Fomos lá, entramos no seminário, 6 meses depois de formado. Edilson, ele sempre fez isso. Ele é visionário, ele é visionário. É impressionante. O olho clínico dele, ele percebe, esse aqui tem chamado para essa área, para aquela outra. E aí passamos 6 anos, né, nos preparando, e aí depois, na verdade, depois de 5 anos do curso, 6 meses depois eu estava sendo ordenado pastor e sendo o co-pastor lá no ministério. Que coisa boa, né? Foi lindo demais. E aí, algum tempo depois, ainda fiquei como 1 ano como sendo pastor-presidente. Depois disso, a gente começou a ter algumas experiências, né? E aí, fugindo um pouco mais da doutrina da igreja. E aí, para não ferir a doutrina, para não prejudicar nada, nós nos desligamos e fomos passar 7 anos no ministério da visão celular. E aí foi show de bola também, muito legal. A visão celular tem muita coisa legal. Né? Aprendi bastante. 7 anos depois, a gente sai e 9 meses a gente começa o próprio ministério, né? Começamos o nosso próprio ministério. Começou na garagem da minha casa. E você morava onde? Lá mesmo? Lá no Bugio também. Lá no Bugio também, né? No Bugio. Aí começou eu, minha esposa e meus 3 filhos. Só voltando um pouquinho aí. Nessa época, para as pessoas que não sabem, para a gente falar só um pouquinho assim de qual igreja do Bugio, o que é a igreja independente. Muita gente não sabe, não conhece. Muita gente não conhece. A igreja evangélica independente no Bugio, ela tem 42, vai fazer 42 anos agora. Então é uma igreja que tem nome por lá, é uma igreja muito conhecida no bairro, né, e passou por algumas dificuldades, mas ela tem resistido e tem levado o evangelho do Senhor ali naquele lugar. E tem multiplicado, porque tem muita gente boa que passou muita por lá. Muita gente, cara. Olha, eu tem passei muitos... por lá, viu? Passou por lá também. Teve uma passagem por lá também. Na época, na congregação Fernando Collor, né? Que foi congregação que quem abriu foi o Bugio, né? Foi congregação do Bugio e depois tornou igreja lá também. Eu pensei porque tinha o Barra América, né? O Siqueira Campos, né? Siqueira Campos. A primeira igreja foi no Siqueira, a segunda igreja foi no Bairro América, terceira igreja foi a do Bugio, sim. Depois foi Fernando Collor, depois... Marcos Freire, teve pastor Valmir. Marcos Freire também, Isso, Marcos Freire e João Alves, né? Pronto. João Alves era uma congregação, na verdade. Isso, era uma congregação. Era um ponto de pregação. A igreja... Era Jailson lá? Jailson. E a igreja do Bugio, além de abrir também a do Fernando Collor, também começou um trabalho na Aruana. Na Aruana, ficou algum tempo, mas aí o pessoal de lá saiu e foi para Sara Nossa Terra. Pronto, nessa época o pastor Moraes era o pastor do Fernando Collor. Isso mesmo. Depois ele saiu, e aí o pastor Carlos, que na época ainda não era pastor, mas era assumiu, né? Inclusive ele deve estar assistindo também, né? E eu quero Carlão, manda aí um abraço para ele aí, depois eu mando. Forte abraço, Carlos. Deus abençoe, queridão. Meu amigo, irmão, camarada, pastor Carlos, você é um homem de Deus, meu querido, e mora no nosso coração, viu? Sem dúvida. Eu sou muito grato a Deus pela sua vida e por você ter passado na minha e marcado a minha vida com coisas muito boas. Aprendi muito com você, meu irmão. Deus abençoe. É verdade. Ele é uma pessoa marcante. Ele gosta muito da gente, a gente gosta muito dele. Ele está no Paraná agora, né? Só não jogo mais bola contra ele, né? Não. Hein, Carlão? Tá no Paraná, tá pastoreando lá, tá uma bênção aí. Eu falei com ele esses dias. Ele, o pastor Johnny vai estar lá. Vai estar lá o pastor Johnny aí. Um grande amigo de adolescência. Pastor Carlos, veja aí na sua agenda, viu? Ele tá devendo aqui a gente. Então tem que vir aqui, tem que vir. Já vai ser via link,
né? Vai ser É via verdade, link aí, tá vendo? Já vai poder participar via link, né? Pastor Johnny, então vamos lá. Esse tempo todo, dentro de uma visão doutrinária muito específica, né? Sim, sim. Eu também estive lá. Bastante tradicional, né? Vindo da Batista, a gente tem um pouco um choque, a gente não vai entrar nessa questão. Sim, sim. Mas o mais importante é você saber que, independente do que você tem como base doutrinária, você pode estar em qualquer lugar, desde que você respeite o ambiente que você está, as pessoas que acreditam naquilo que você talvez discorde um pouco, e você pode fazer amigos como nós fizemos aí, irmãos em Cristo verdadeiros, né? E sempre que a gente vai lá fazer uma visita na igreja e tudo, é um carinho muito grande de todos os membros, discípulos, o pessoal nos recebe com muito amor, com muito carinho. Eu só tenho coisas boas a lembrar da Igreja Evangélica Independente. Coisa boa. E voltando agora para o ministério lá, como é que foi lá? Tu começou o ministério em casa mesmo? Começamos o ministério em casa, eu, minha esposa e meus 3 filhos, que eram bem pequenininhos na época, né? Tinha a mais velha, hoje está com 20, mas na Vitória época... cantando. Vitória gosta de cantar, igual a sua filha também, que é Vitória e também canta, né? Então, minha filha, se eu não estiver enganado, acho que ela tinha 12, 13 anos na época, quando nós iniciamos. E aí a igreja começou a fluir, né? Alguns amigos começaram a vir, algumas pessoas que nos conheciam, que já tinham o conhecimento conosco e tudo, e começaram a congregar, pessoas que estavam desviadas começaram a vir também. Em 6 meses a gente já estava sem espaço. Em 6 meses nós estávamos ali com umas 30 pessoas lá na garagem. E aí houve a necessidade da gente locar um espaço, né? Fomos procurar um local, encontramos um lugar ali próximo também, estava muito deteriorado e tudo, e a gente se juntou e realmente assim, deixou o lugar bem bonito para poder fazermos uma igreja bem legal. Passamos um tempo ali e aí fomos para... Meu pai se converteu na época e eu entendi um grande propósito de Deus nesse ministério, né, que era trazer, resgatar o meu pai. Especificamente ali, né? Saber todas as família coisas, e tudo. E aí meu pai nos convidou para a gente poder ir lá para a casa dele. A gente estava com certa dificuldade financeira na questão de pagamento de local e tal. E aí ele desafiou a gente ir lá para a garagem da casa dele. Lá vai mais uma vez a gente para a garagem, né? Parece que a gente tem que ser aquela igreja de garagem. Era uma garagem um pouco maior, né? Um pouquinho. E aí, graças a Deus, a coisa começou a fluir. E aí meu pai começou a sonhar. Meu pai começou a dizer, olha, nós vamos construir a igreja aqui. Eu quero que aqui seja a igreja. Eu vou tentar fazer, a gente vai fazer botar uma laje aqui, e aí eu vou morar em cima e a igreja vai ser embaixo. E meu pai começou a sonhar. E nesse período de sonho, Deus recolhe meu pai. Sim, é um negócio... Né? Nesse período o Senhor recolheu meu pai, aos 75 anos. E aí a gente... houve aquele choque, né? Na verdade, a gente sabia que isso poderia acontecer a qualquer momento, mas ninguém está preparado para esse momento, né? No fundo, a gente sente. Mas aí ficou evidente o propósito. Não tenha dúvidas. Evidente, né? E aí começamos a construir, e construímos, fizemos um salão lindo lá, a igreja começou a crescer, chegamos a ter umas 70 pessoas na igreja, então assim, foi muito legal. Veio a pandemia, e no período da pandemia, depois nós não conseguimos reabrir. Sim. E aí eu fiquei naquela questão, e agora? Onde é que é o local? Lá no Bugio também. Ainda existe local? Não, o local, ele existe, como ele é um prédio de família, né? Porque meu pai faleceu, ficou para mim, meus irmãos e tudo, então é um prédio de família. Hoje meu irmão está morando lá. Tem um irmão morando lá, a gente fechou a questão do ministério, meu irmão necessitou estar por lá e a gente deixou um irmão nosso morando lá. E aí veio aquela questão, meu Deus, e agora? Sim. O que fazer? Né? O peso na consciência, a questão... E aí a gente vai falar sobre esse tema depois, né? Esse tema vai fazer parte do que a gente vai falar hoje, né? Você está liberto, né? Você está livre de certas coisas que lhe aprisionam. E aí eu me senti meio aprisionado nesse sistema onde a gente fica com aquele peso, né? Você fechou a igreja, né? Sim. Terrível isso aí. Né? E aí depois nós começamos a orar, buscar uma direção, eu disse, vou começar do ponto inicial. Sim. Vou começar de onde nós iniciamos tudo. E aí eu voltei para a Independente. E aí passei 1 ano na Independente só congregando, apenas sentado no banco. Recebendo. Durante 1 ano, Querendo ouvir a voz do Senhor, para saber o que você deveria fazer, né? E a gente às vezes vê como é importante, né? A gente dar um passo um pouquinho para trás. E não é
andar para trás, é dar um passo atrás para olhar e dizer assim, se fortalecer, juntar, né, entender a direção e aí vir mais forte, né? Sem mais dúvida. Forte, né? E isso é muito importante. Muito mais maduro. Qual foi o ano? Olha, a pandemia, ela durou 2 anos, né? 2 anos. Foi 19, 20, 21 por aí. essa Isso, faixa, né? E hoje, como é que tá? Sua vida, onde é que você está hoje? Quais são os projetos para 2023? Pois é, rapaz. E aí, então, o que aconteceu durante esse período? Deus levanta um amigo nosso. Você até deve conhecer, pastor David. Sim. David Brito. Eijocum, né? Eijocum. Então, o pastor David, hoje missionário lá na Espanha, nos faz um convite para a gente ir para a Espanha. E aí poucas pessoas sabem dessa realidade, sabem desse convite aí, dessa possibilidade. Hoje, quem está assistindo vai estar sabendo aí que nós estávamos, dessa revelação aí, que a gente estava assim, se preparando, né, para podermos ir para a Espanha. Só que nós precisávamos ser enviados por uma igreja local. E a igreja independente, no momento, não poderia me indicar. Apesar de estar congregando lá, mas ela não indicaria. E aí a gente precisou buscar alguém. E aí fomos falar com um amigo nosso, pastor Tiago Holanda, que inclusive esteve aqui, se eu não estiver enganado, no primeiro podcast. Vamos mandar um abraço aí pro pastor do avivamento. Ô, glória! E aí, cara, o pastor Tiago Holanda, conversamos com ele, tivemos um papo bem legal. Ele disse, não, tudo tranquilo, a gente pode enviar vocês. Então, nós começamos a congregar lá com o pastor Tiago. Isso foi em dezembro de 2021. Né? Em dezembro do ano passado, 2022, fez um ano que nós estávamos congregando lá com o pastor Tiago e estamos lá até agora. E ele acreditou no meu ministério. Tiago é um grande amigo, porque nós nos conhecemos há 22 anos, nos conhecemos no seminário, estudamos juntos no seminário, tivemos aquela amizade real. E hoje para mim é um prazer poder estar congregando com o meu grande amigo, né? E hoje meu pastor Tiago Holanda. Sim. E a aí, Espanha... A Espanha não deu certo, por incrível que pareça. O propósito de Deus era unir o pastor Tiago e o pastor Johnny. Tem negócio aí nessa união. O pastor Tiago é um homem de Deus, uma bênção. O trabalho que ele faz é lindo. Verdade. E tem provado, né, que o cara tem libado, que está sem dúvida. Realmente para a expansão do reino. E de espírito de vaidades, né, cara? Isso aí totalmente, é uma coisa totalmente. Hoje eu me sinto muito, muito, muito à vontade de poder congregar com o pastor Tiago. Sim. Pastor Johnny, a gente vai fazer um intervalo já, tá certo? Só tomar uma água, respirar. Vamos nessa. E a gente vai abrir o chat aí pra galera. Sim. Pra galera tem perguntas, então. Mandar perguntas. Nós vamos falar de um tema, tá? E eu gostaria que você prestasse bastante atenção. O tema é: liberte-se do que te aprisiona. O texto que nós vamos usar como base é em Romanos, capítulo 12, versículo 1 e versículo 2. E eu gostaria muito que você pudesse prestar atenção nesse momento, porque eu tenho certeza absoluta que o Espírito Santo vai tocar no seu coração. Nós vamos debater esse tema aqui, à luz da palavra. Sim. Né? E estaremos dividindo esse tempo com você, tá certo? Então a gente vai para um break. Depois a gente volta, ok? Voltamos! Queridos, agora eu quero dar um rápido recado para você da R-Life. A R-Life Colchões, ela é uma referência em colchões terapêuticos, ortopédicos e magnéticos, tá? Ela tem hoje produtos como acessórios, travesseiros magnéticos, travesseiros com exclusividade, vibromassagem, com 8 tipos de massagem. Temos nossos braceletes que ajudam a você a melhorar a sua disposição no seu dia a dia.
procure saber mais um pouquinho sobre a R-Life através do telefone 99817-9567, WhatsApp. Manda lá uma mensagem e alguém vai te responder para que você possa tirar suas dúvidas. Também quero falar um pouquinho da RGP Consultoria. A RGP Consultoria é uma empresa especializada em consultoria e agora ela afunilou e trabalha especificamente com a consultoria eclesiástica. Você, pastor, você que está querendo aí dar um upgrade, querendo dar uma turbinada no seu ministério, quer melhorar a sua identidade visual, quer trabalhar com a gestão dos seus processos, trabalhar com metodologia e ter todo um planejamento estratégico para ainda 2023, RGP Consultoria. Procura a gente lá no Instagram e a gente vai ter o maior prazer em tratar com você, ok? Queridos, vamos falar agora do nosso tema, tá? Eu gostaria de convidar você que está em casa, tá? A sentar um pouquinho mais perto e antes que aconteça um terremoto aqui, tá? Ou uma mazela natural, deixa eu mandar um beijo para minha esposa, tá certo? Carmen Alzira, te amo. Você é o presente de Deus para minha vida. Muito obrigado. A minha querida, amada e amiga irmã Maria. Que Deus abençoe você e sua família, minha irmã, sempre prestigiando a gente, muito obrigado. E a todos os outros que farão parte aqui ao longo do programa, a gente vai estar interagindo aqui para que nós possamos dar um feedback para vocês aí e vocês para a gente, tá certo? Bom, o tema é liberte-se do que te aprisiona, pastor Johnny. Romanos 12, versículo 1 e 2. Sim. E nós vamos descorrer um pouquinho sobre isso, né? Está preparado aí? Tem muita coisa aí para comentar. Tem muita coisa, pastor? Tem. Então, vamos começar assim, com muita coisa. Pastor, pode fazer suas considerações aí sobre o tema, fica à vontade e a gente vai interagindo. O que esse tema traz para o senhor e o que a gente pode compartilhar com o povo que está em casa? Pois é, liberte-se daquilo que te aprisiona. E na minha primeira fala aqui, eu comentei que eu vivi um pouco disso, né? Porque há dentro do escopo teológico, vamos dizer assim, e hoje, em muitos pastores, daquela questão, né, doutrinária de que você foi chamado para um ministério, né, e você precisa passar pelas dificuldades, você não pode, quem botou a mão no arado, não pode voltar atrás e tal, e aqueles jargões que nós já conhecemos, jargões teológicos e jargões, vamos dizer assim, eclesiásticos, né? E que na verdade nos aprisionam em muitas coisas. Você falou uma coisa muito interessante, né? Há momentos que a gente precisa voltar um pouco atrás para a gente poder se refazer, para a gente poder avaliar as coisas e seguir em frente. Eu me lembro que eu estava ouvindo uma pessoa certa vez que ele dizia o seguinte: quando você que uma flecha, você pega o arco e uma flecha, para que ela possa conseguir alcançar uma distância ainda maior, né? E ela conseguir ir com mais rapidez, primeiro você traz ela para trás e depois você solta. Então tem que ter esse recuo. É importante em nossa vida, muitas vezes, nós fazermos esse recuo, né? Que é para a gente poder entender algumas coisas na nossa própria vida. Mas a religiosidade, ela termina nos atrapalhando, porque nós ficamos aprisionados muitas vezes naquilo que é ensinado, aquilo que é compreendido na palavra, né? Mas o próprio texto já fala para nós, o texto de Romanos 12, né? 1 e 2, né? Vamos passar para quem está em casa? Isso, vamos ler aí, fica interessante. Vamos ler o texto, porque a gente precisa fazer isso para a galera poder acompanhar, tá certo? Isso é bom. Romanos capítulo 12, versículo 1 diz: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, algumas traduções vão mudar um pouquinho, tá? Que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Versículo 2: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aqui tem algumas coisas que dá para fazer pelo menos umas 30 pregações. Pois é, dá para fazer um bocado de podcast aí.
Verdade, professor. Então, a gente fica muitas vezes aprisionado em certas coisas, né? Então, no meu caso, eu ficava aprisionado naquela ideia. E agora? Fechei o ministério. Deus está com raiva de mim. Deus está chateado comigo. Porque Ele me deu uma responsabilidade de cuidar de um ministério e eu terminei deixando esse ministério fechar. Então, eu ficava aprisionado com essa ideia, né, de que realmente eu deveria ter continuado, independente de qualquer coisa, tinha que ter continuado. Mas foi a melhor coisa da minha vida que eu fiz, foi ter entendido que chegou aquele momento. Sim. Deus tinha finalizado, foi um ciclo, né? Passou um ciclo e eu não deixei de ser pastor, eu não deixei de ser igreja, né? Nós em si não deixamos de ser igreja, né? Igreja, no caso, é o conjunto, né? Eu, junto com os meus irmãos, claro. nós, você, nós somos a igreja. E continuamos então. E hoje eu entendo. Só fazendo muito uma bem. pausa aqui. Todas as vezes que a gente faz alguma menção, alguma referência aqui, como a gente está falando para um público que está em casa, eu gosto de explicar, né? Porque assim, quando a gente fala que igreja, quando diz assim, só eu, Rodrigo, só pastor Johnny, não é igreja, é porque a igreja tem um sentido de assembleia. Sim, sim. E esse sentido de assembleia não se faz só, não é? Tem que ter um conjunto. Concordo 100% com você. Então, assim, igreja nesse sentido, né? Então, o pastor Johnny aqui só reforçou exatamente isso que a gente já vem falando há algum tempo, tá? Só para a galera que está em casa aí, tá, pastor? É porque em alguns momentos nós vamos encontrar, sem querer fugir um pouco do assunto, mas nós vamos encontrar, inclusive o apóstolo Paulo, falando sobre a questão de igreja, né? Sim. Ele fala justamente de um outro sentido que é o corpo. Sim. Igreja é corpo, né? Nós temos aí o cabeça, que é Cristo, e tem o corpo, né? Da sua igreja. Então a igreja é um conjunto. O Senhor Jesus e o seu corpo, que somos todos nós. Então não tem como alguém dizer que a igreja é sozinho, né? Sim. Isso Pastor Johnny, quando a gente vai para especificidade aqui do texto, tá? Eu vejo aqui uma situação e duas recomendações. Eu vejo, na verdade, um pedido, um clamor, né, Sim. de Paulo, e depois eu vejo dois pedidos no versículo 2. Digamos assim, eu não vou dizer que são duas ordens, porque é um termo um pouco mais específico, mas poderia até usar com esse nome, essa nomenclatura. Mas aqui eu vejo assim, olha só, rogo-vos. É um clamor aí, né? Ele está clamando. Aí é interessante que ele está dizendo assim, rogo-vos, pois. O pois, ele vai fazer menção a tudo que ele fez do capítulo 11 para lá. Sim. Certo? Ele já deu as recomendações no capítulo 11, não é isso? E aqui ele está falando aqui, como é que a gente entende? Só essa primeira parte aqui, gente, dá pano para Tá muita coisa, né? Tá muita coisa. Mas ele está dizendo assim, ó, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, alguns pela misericórdia. Alguns pela misericórdia. Então aqui, só esse trecho aqui já dá muita coisa, né? O que o senhor entende desse trecho aqui quando ele diz assim, olha, pelo amor de Deus. Eu vejo o desespero da parte de Paulo. Sim. Eu vejo aquele desejo de fazer com que as pessoas entendam aquilo que ele vem falando já nos versículos anteriores, né? Essa carta, na verdade, ela é justamente uma orientação, né, para a igreja de Roma, né, aos irmãos em Roma, e ele especificando justamente isso. Olha, irmãos, eu peço que vocês consigam entender isso, né? Coloquem isso na mente de vocês, porque aí ele vai continuar depois, porque vocês já renovaram a mente de vocês, então a mente de vocês não é mais a mesma. Ela expandiu, ela conseguiu entender algumas coisas, então eu rogo que vocês entendam isso aí. Agora o senhor falou algo interessantíssimo, que ele escreve essa carta, olha só, Paulo, ele já tinha feito tudo, todas as áreas das quais ele podia explorar, ele já tinha explorado, havia um contexto que ele queria se deslocar para a Espanha. Sim. E a igreja que poderia enviá-lo, permitir esse processo, era a igreja de Roma, Sim. que ele sabia que era constituída pela maioria de judeus, convertido ao cristianismo, né? Então ele escreve, né? E ele sabe que ele não era muito bem aceito pelos seus inimigos, os quais alimentavam bastante, então aqui ele escreve a igreja de Roma. Né? Ele está dizendo assim, aí é por isso que o sentido aqui é de apelo. Rogo-vos, eu peço a vocês. E as pessoas precisam entender isso, né? Rogo-vos, olha, pois, irmãos,
Ele não está falando para ele traz, ele traz também uma responsabilidade aos irmãos, né? Ele traz a responsabilidade de dizer assim, irmãos, nós somos irmãos, então eu preciso de vocês agora, né? Eu preciso que vocês entendam isso aí. E ele faz o apelo que, no meu ponto de vista, é através da segunda parte, né? Pela misericórdia de Deus, misericórdia, ou pela tradução, pela compaixão. Isso. Então, pela misericórdia que ele já fez. Olha o capítulo 11 para baixo, quem lê o capítulo do capítulo 1 de Romanos até o capítulo 11 vai ver todas as misericórdias das quais Paulo está mencionando aqui. Muita coisa, né? Muita coisa que foi feita. Mas aí vem um negócio que me deixa maravilhado, porque eu já estudei várias vezes isso aqui, toda vez que eu leio eu descubro algo novo, né? E eu queria se renova, né, cada vez. Compartilhar com os irmãos em casa. Eu queria que você fizesse sua observação sobre esse contexto. Ele fez um pedido aqui, sim, né? E ele apresentou, reforçou, pautou o pedido dele pela palavra de Deus, dizendo, olha, pelas misericórdias de Deus, pelas compaixões de Deus, viu, irmãos? É por isso que eu estou rogando. Por aquilo que Deus já fez por vocês. Aí ele faz aqui algo que é o que eu preciso e preciso começar a renovar o meu entendimento através, primeiro, dessa luz aqui, dessa clareza aqui, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo. Aí, esse trecho aqui eu quero dizer, porque aqui ele está falando para um povo que era judeu, convertido ao cristianismo, que tinha na cultura judaica a cultura de sacrifício, e sacrifício era algo, né, que para eles era comum, eles tinham esse entendimento, né? Então, quando ele diz sacrifício vivo, eu não preciso matar mais nada. Ele está dizendo assim, não é isso, eu quero sacrifício vivo, para você entender que todo o processo, o sacrifício já foi feito, o Cristo já cumpriu tudo, já cumpriu tudo, né? Então, como é que o senhor pode... Inclusive, ele fala depois, ele fala, essa luz pra gente. No versículo 5, no capítulo 5, ele fala que o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê, né? Então, Cristo, ele ali é a justificação, né? Ele cumpriu tudo na morte e na sua ressurreição. E agora não precisa mais sacrificar, né? Não precisa mais ser... como eles faziam no sacrifício dos animais, aquela coisa. Não era mais necessário, não era desse sacrifício que Paulo estava falando aí, mas é o sacrifício agora nosso sacrifício vivo, né? Agora, irmãos, eu rogo, olha, por tudo aquilo que Deus já fez por vocês, né? Agora, em vida, com esse entendimento, vocês precisam ter uma mudança, vocês precisam ter um entendimento, né? Porque a sua mente foi renovada, a sua mente foi transformada. Então, tenham esse entendimento, sacrifiquem-se agora. Agora é hora da gente também sacrificar. Mas esse sacrifício vivo que ele diz vem de uma maneira. Olha o que ele está dizendo. Em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Meu irmão, isso é um choque, hein? É complicado aqui, porque assim, o que a gente vê hoje, né? E o que a gente está... O que ele está falando aqui? Ele está falando o seguinte, olha, não é através da emoção, não é através de movimentos, não é através de alegorias que vocês vão prestar um culto agradável a Deus. Ele está falando isso aqui, pelo menos é o que eu entendo. O que é que o senhor entende aqui? Não, eu concordo com você 100% nisso aí. Hoje nós estamos em um momento onde o evangelho ele está muito superficial. Né? Eu vejo hoje o evangelho muito superficial, porque às vezes você vai à igreja ou vai a um culto, né? Sim. Você vai a um culto e a ênfase maior no culto não é a palavra, não é aquilo que traz entendimento. Mas você vai num culto e você vê que os especiais, as apresentações, os louvores, né, tudo isso termina sendo a atração principal. E se não tiver alguém revelando, eis que te digo, eis que isso, né, e tal, sem querer entrar aqui em questões... Essa especificidade, né, aí, né? Justamente. Mas nós vamos... Eu encontrei com eu estou dizendo isso porque eu encontrei com uma pessoa esses dias e a gente comentava justamente sobre isso. Essa pessoa falava justamente dessa questão, né, de precisar ouvir Deus falar com ela, né? E quando ela chegou no culto, houve uma pregação tremenda, mas ela não viu a pessoa falar, olha, o Senhor mandou te dizer. Ela sentia essa necessidade
de que o pregador precisava olhar para ela e dizer assim, o Senhor mandou te dizer. Aquilo que foi ministrado na palavra não foi suficiente. Então a gente vê, as pessoas estão em busca disso, e às vezes isso muitas vezes é emoção. Sim. Às vezes elas estão em busca de algo que não é a realidade. Então eu acredito que esse texto, Paulo também, a gente pode levar para esse lado também, para poder entender, olha, o que Deus está interessado conosco é esse tipo de culto. Sim. É esse culto que você entenda o que você está fazendo. É um culto que você tenha racionalidade do que você está fazendo. Por que você o adora? Né? Justamente. Por que você decidiu servi-lo pela grandeza do seu poder, pelo que ele é, pelo que ele já te fez, né? Aí é racional, eu Racional, compreendo. Então claro. eu vou prestar o culto a Deus por esses motivos. Sim. Né? Então eu não preciso da emoção. De forma alguma. Eu já sei, eu tenho minha consciência. Mas aí, olha só, olha que coisa interessante. Então, a gente vai inevitavelmente, para você que está em casa aí, vamos falar um pouquinho, talvez, de uma realidade que você viva, talvez de uma congregação que você faça parte, Sim. talvez, ou traga à sua memória algo que você já deve ter vivido em alguma congregação, em alguma igreja ou em algum ministério, mas a ideia aqui é trazer para você entendimento, para que esse entendimento provoque em você uma libertação. E ela só acontece através da palavra. Não tem outra forma. Tem outra forma? Não tem. Tem fórmula mágica, alguma coisa? Não existe. Não, né? É a palavra, né? Só quem liberta é a palavra. É verdade. E aí no versículo 2, pastor Johnny, ele diz assim, aí vem... Pode. Desculpe lhe interromper. E aí, pegando o gancho daquilo que você falou, é interessante notar o seguinte, o que nos liberta é realmente a palavra, e o próprio texto diz isso. Lá em Oséias fala sobre isso, né? Ele diz, o meu povo perece, o meu povo sofre, o meu povo morre, o meu povo passa por dificuldade. Por quê? Por falta de conhecimento. Por falta de conhecimento. É verdade. E conhecimento ele liberta, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então precisamos focar nisso aí, né? Entender realmente o que Deus tem para nós. E esse entendimento vem através da palavra, não tem outra forma. Mas vamos lá então, veja só, ele faz uma observação interessante aqui, ó. Ele diz, olha, o culto tem que ser racional. E aqui ninguém está falando de doutrina. Não. A gente está falando do gancho que ele vai puxar agora. Por quê ele está falando isso? Aí ele diz, olha, agora eu vou orientar vocês, eu vou passar para vocês duas formas, duas situações que eu preciso que vocês entendam, tá? Qual? Primeiro, não vos conformeis com este mundo. Tá? Não vos conformeis. Eu gosto mais dessa versão. Né? Onde ele fala, não vos conformeis com esse mundo, do que a outra versão que não vos conformeis com esse século. Eu prefiro essa versão. Pronto, aí eu vou ler todo e a gente vai e destrincha aqui. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Essa é a primeira parte. Cara, isso é show de bola. Ele faz duas coisas aqui, né? Primeiro, que você não tem que se conformar. Sim, certo? Não e segundo, se transformar. Então, assim, a gente precisa entender, eu gostaria que você considerasse aqui esse texto, fizesse sua consideração em cima dessa primeira parte do segundo versículo, tá? Certo. Pessoal, versículo 2 de Romanos 12, a primeira parte do versículo, tá? Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. E aí depois ele vai dizer o que deve ser transformado, né? Vamos lá. Eu acredito que essa parte ela já é um gancho do primeiro, né? Sim. Essa já começa com um gancho, né? E não vos conformeis com esse século, já é um gancho, né, daquele do primeiro. Então ele começa a mostrar, cara, se a gente for trazer para hoje, eu gosto sempre de trazer para a nossa realidade. Paulo estava falando a realidade do povo daquela época, mas a Bíblia ela se renova a cada dia, então Sim. ela foi escrita para nós também, não somente para aquele povo, mas para nós. Então, trazendo para nós hoje em dia, não vos conformeis com este século. Eu continuo batendo na tecla de que estamos hoje vivendo um evangelho muito banalizado. Estamos vivendo um evangelho muito medíocre, né? Tem muito superficial, né? Muito emocional. Então, nós não podemos nos conformar com isso. Então, ele traz a esse entendimento. Olha, não se conforme, cara. Não fique na superficialidade. Não se conforme em ter somente algumas coisas. Não se conforme em simplesmente ir para um local onde só ensina você, vamos pegar esse gancho aqui, tá. De ensina você somente as questões materiais, porque o que nós estamos vendo hoje, inclusive nas músicas, nos louvores, em tudo que é apresentado muitas vezes, até algumas mensagens,
é algo onde coloca o homem como o centro. Sim. Né? Você vê que o homem é o centro do culto, o homem é o centro do que está tendo ali. Então, não é focado para o Senhor. Então, eu vejo eles olhando, não se conforme com este século. Cara, eu vou dizer para você, eu não vou citar aqui nome de igrejas, nem vou citar locais, mas quem tá nos assistindo, algumas pessoas elas vão conseguir já fazer esse entendimento. Claro que você vê diferença total quando você vai a um culto, em uma igreja, onde você vê que o centro é o homem, e quando você vai a um outro local, onde o centro é o Senhor. A diferença é gritante. É gritante. Aí há essa renovação de entendimento. Então, esse entendimento ele foi renovado. Ele entende que o Senhor é o centro. Deus é o centro. Então, para a gente falar de uma maneira mais... Ficou muito claro, mas para a gente poder trazer algumas conjecturas, né? Sem criar heresia, né? Para o povo que está em casa. Quando ele fala, não vos conformeis, ele está dizendo o seguinte, olha, você vive no mundo, você tem obrigações dentro desse mundo como cidadão, né? Você tem direitos, mas o que ele está dizendo é o seguinte, mas você não é desse mundo, não se conforme somente em viver o que esse mundo tem para te dar. Sim. Certo? E aí ele diz assim, mas espera aí, para isso vocês precisam fazer uma outra situação. Qual é a outra situação? Transformai-vos. E aí ele vai, para mim, aqui ele pega pesadíssimo. Aqui não é simplesmente um conselho, para mim. Na minha interpretação, pastor Johnny, eu gostaria que o senhor dissesse como é que o senhor entende isso, mas a minha interpretação aqui, ela diz que, para mim, isso aqui é como se fosse uma ordem. É um chamamento, né? Diz assim, aqui, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. E aqui, meu amigo, quando eu pego essa palavra aqui, transformar, eu acho essa palavra extraordinária. Porque quando eu pego no original, no grego, ela fala de metamorfose, né? Sim. Essa transformação para que você que está em casa entenda, é o casulo, um formato original feio, Sim. Não é atrativo visualmente. É verdade. Né? Mas depois ele vai, através dessa transformação, dessa metamorfose, ele vai produzir algo maravilhoso e extraordinário. Muito uma belo. borboleta. Muito belo. Muito bela. Então, como é que o senhor entende essa parte aqui dessa transformação pela renovação do vosso entendimento? A primeira coisa que me chama a atenção nessa pequena passagem aí é que ele coloca sobre cada um a responsabilidade de se transformar. Ele diz, transformai-vos. Ele diz, se transformem. Ele não está dizendo que fulano lhe transforma, que você vá para tal lugar. Não, é algo seu, tem que ser algo meu. Eu preciso ter esse entendimento de que eu preciso me transformar, porque a minha mente foi renovada. Certo. Nós vamos encontrar pessoas que, infelizmente, elas vivem na dependência do outro. Nós vamos encontrar muitas pessoas assim, infelizmente. Muitos crentes hoje, né? Pastor, ore por mim. Pastor, estou passando por isso, por aquilo outro. E você vai orar, lógico. O papel do pastor é orar, é orientar, é ajudar. Mas você vai ver que existem pessoas que elas vivem nessa muleta. Sim. Elas não conseguem transformar por ela mesma. Né? Elas sempre precisam de alguém. E ele fala, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então, o seu entendimento ele foi transformado. O seu entendimento ele foi modificado. A palavra modificou o seu entendimento. O Senhor te libertou. O Senhor te fez entender. Você tem uma mente nova. Você tem uma mente de Cristo. A mente de Cristo está em você. E se essa mente de Cristo está em você, seja transformado por ela. Mas, pastor, deixa eu dar um exemplo aqui. Deixa eu apimentar aqui o negócio. Vamos que vamos. Já que o pessoal está pegando leve com você aí de casa, eu vou pegar pesado. Tá bom? Olha só. É verdade. Eu sofri um acidente de carro há muitos anos atrás. E eu sofri uma lesão na vértebra e fiquei durante algum tempo, por volta de 3 meses, sem andar direito. Sem andar. E aí, o que acontece? Me indicaram um ortopedista, um terapeuta bem conceituado, que tinha um método novo, que na época era novo, chamado RPG. E eu fui. Né? Cheguei lá, fui, paguei a consulta, e aí ele passou horas trabalhando exaustivamente para dar aquele tratamento. Quando ele terminou, ele disse, você agora está totalmente alinhado, está novo. Aí quando eu levantei, eu disse,
tô não, doutor. Ele, não tá? Eu falei, não tô não, tô todo torto. Aí ele, como, rapaz? Você tá todo certo. Aí eu disse, não, tô todo torto, doutor. Ele, então, peraí, deixa eu te falar uma coisa. Eu não esqueço nunca do que ele falou, porque eu elaborei uma mensagem através daquilo ali. E agora nós podemos compartilhar com vocês que estão em casa. Ele disse assim para mim, olha a frase que ele falou. Você passou muito tempo sem andar direito, torto, desviado. Agora que eu alinhei você, o seu cérebro, certo? Mandou um comando para você, dizendo que esse modelo não serve para você, porque a referência que você tinha era do modelo torto. Olha que coisa. Cara, isso é muito forte. Né? Realmente dá uma mensagem tremenda isso aí. Não é verdade? É. Então, olha que coisa tremenda. Então eu entendi que toda vez que eu queria andar alinhado, o meu cérebro, referenciado pelo que eu tinha de histórico, dava um comando para eu andar torto. E eu me torto. sentia torto. Cara, é a renovação da nossa mente, sabe? E precisa ser um ato de coragem. Precisa ter coragem, humildade, mas precisa querer deixar ele andar torto. Sabe? E toda vez que eu me pegava andando torto, eu lembrava daquela frase e dizia, peraí, meu comando tem que ser startado. Eu tenho que dar um upgrade aqui. Eu tenho que mudar o comando, porque meu cérebro estava dominando. E esse domínio que ele exercia sobre mim era a referência que ele tinha daquilo que era confortável. Ou seja, eu já tinha arrumado um jeito para andar torto. Você falou num ponto interessante, aquilo que era confortável. É isso. E o que acontece muitas vezes conosco, né, e eu não posso me tirar dessa também, Sim. Acho que todos nós também temos esse momento. Sim. O que acontece conosco é que nós queremos andar de maneira mais confortável. Né? Sim. E o Evangelho, ele é desconfortável. A renovação, a palavra em si, ela nos deixa desconfortável. Se você vai avaliar o que a Bíblia nos ensina, Sim. Nós vamos ter que deixar de ser a velha criatura para ser uma nova criatura. E ser uma nova criatura é desconfortável. Mas essa nova criatura, ela acontece, em primeiro lugar, para quem está ouvindo aqui agora, ela acontece em que contexto? O contexto diz aqui que ela acontece na mente. Sim. Como é que eu me torno uma nova criatura se eu não renovei o meu entendimento? Impossível. Impossível, né? Então, o que o senhor poderia dizer para quem está em casa aí agora, acompanhando a gente e que de repente tem dificuldade de entender o que é transformar a renovação do entendimento para experimentar. Aí vem a segunda parte, que é espetacular. É boa demais, né? Todo mundo quer. Pô, mas o cara diz assim, mas eu não experimento isso. Né? E contradiz a promessa. Eu não experimento essas coisas. Como é que... Então, ele não experimenta porque ele não renovou o entendimento dele e se conformou com o que o mundo oferece. Olha, gente, tem tudo a ver com a situação de muita gente que está nos ouvindo agora. E talvez você não esteja nos ouvindo agora, mas fará sim, né? De alguma maneira o Espírito Santo conduzirá você a assistir o programa gravado, que vai estar disponibilizado na plataforma, no YouTube. Eu quero dizer para você que você pode sim experimentar a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus se você renovar o seu entendimento para que você possa experimentar essas coisas. Então, o que o senhor poderia dizer para essa pessoa que está em casa agora, que acredita que é para todo mundo, menos para ela? Esse é o mais complicado, né? Quando ela não acredita que ela é merecedora. Isso. Então, para você que está em casa, eu quero dizer para você nesse momento, acredite. Quando Cristo morreu na cruz, Ele morreu por você. Quando Cristo decidiu se entregar, ali no Getsemane, Ele falou com o Pai. E Ele disse para o Pai, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Eu não quero passar por esse momento. Mas eu vou obedecer ao Senhor. E eu vou passar. E aquela decisão de Jesus, de obedecer ao Pai e passar, foi por você. Talvez você passou por situações em que pessoas, elas olharam para você e não acreditaram em você. Talvez pessoas não deram credibilidade a você. Talvez você está há algum tempo até tentando e lutando se alinhar com Deus
mas você talvez tenha as suas falhas, tenha os seus erros, e as pessoas não acreditam que você realmente pode ser transformado, mas acredite, você pode ser transformado pela palavra. Basta você dizer sim. Basta você lutar contra você mesmo e contra a sua mente, que muitas vezes mente para você. É verdade. Porque a mente mente. Vai fazer você pensar que você está torto. Pois é. Né? Como foi o seu caso, né? É verdade. Foi isso que acontece muitas vezes. Pastor Então, Johnny. para o nosso amigo que está ouvindo, acredite. Não tenha dúvida nenhuma. Você pode ser transformado. Basta Pastor você Johnny, se a gente pudesse falar, deixar uma mensagem agora, deixar uma coisa rápida aí para quem está em casa nos ouvindo aí, sobre como essa pessoa que está nos ouvindo, como ela pode experimentar essas recomendações, como ela pode viver nesse mundo sem se conformar e como ela pode passar pela metamorfose da transformação do entendimento para que ela possa experimentar essa boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que o senhor poderia dizer para esse cara que está em casa, aí, muitas vezes angustiado, pensando em besteira, né? Ou que já teve um ministério e por alguma frustração se afastou do ministério e consequentemente se afastou de Deus, Sim. né? Ou para aquele pai, ou para aquela mãe, ou para aquele filho, né? Que estão aí lutando, cada um as suas lutas. O que o senhor poderia dizer? Que mensagem que o senhor poderia deixar para eles aí, para depois a gente fazer as nossas considerações? Pronto. Pode olhar para essa Veja, eu sempre analiso algo como se fosse para mim. Então eu quero dizer para você que está assistindo agora, você que está tendo esse entendimento, olha só, é impossível que você seja transformado se você não for conduzido pelo Espírito Santo. O Espírito de Deus, quando ele foi enviado justamente para mostrar para você as suas falhas, os seus erros, aonde você está errando, onde você precisa mudar e ser moldado. É o Espírito Santo de Deus que vai permitir que isso aconteça na sua vida, vai lhe conduzir. Você precisa então deixar com que ele te conduza. Porque quando você tem esse Espírito, você consegue entender a palavra. Isso é fundamental. Não tem como ser transformado se não for pela palavra. O Espírito Santo lhe conduz através da palavra. Então permita que a palavra lhe ensine e lhe conduza. E acho que a terceira coisa mais importante, que você queira isso. Porque se você não quiser, não adianta, amigo. Não adianta. Mas você precisa querer, desejar. Mas não é só querer de boca para fora, mas é um desejar de dentro para fora. Né? É um desejar real. Quando você deseja realmente essa mudança, ela acontece. As coisas só acontecem a partir do momento que você realmente deseja. E eu desejo, do fundo do meu coração, que você seja transformado pelo Espírito através da palavra. Pastor Johnny, a gente está chegando no final do nosso programa. Rápido, né, cara? Você vê, né? Uma hora passa rápido, a gente está aqui compartilhando a palavra de Deus e de repente a hora passa. Que coisa boa, né? Como é bom poder fazer isso. Mas eu queria que o senhor fizesse suas considerações finais e deixasse seus endereços. Quem quiser te achar, procurar, mandar uma mensagem para você que gostou da sua participação aqui no programa, quer achar o Pastor Johnny, fala aí, o senhor tem 2 minutos para fazer isso. Ok, então eu quero agradecer, né, a oportunidade de estar aqui com você, Rodrigo, pelo convite. Fico muito feliz, né, por ter essa rica oportunidade de estar aqui compartilhando a palavra, que isso é maravilhoso. E eu tenho o nosso WhatsApp, né, 799-9873-1364. 9873-1364 é o WhatsApp do Pastor Johnny. Tem o YouTube, o Instagram, também PR de pastor, né? PR Johnny PR. E aí você, para encontrar a letra que é difícil, né? JONNHYPIEERRI. Então você colocou Pierre com E, mas é com I. Johnny PR. Então é isso aí. Então nos procura, estamos aí para compartilhar. Coisa boa. Queridos, foi um prazer poder estar aqui com o senhor, participar desse momento maravilhoso com um amigo querido, né? Dividir um pouquinho dessa bênção que Deus nos proporcionou de abrir esse espaço para a expansão do reino. Eu queria falar para você, pastor, né? Que é um herói anônimo. Muitas vezes você é um líder que não está nos holofotes, mas faz um trabalho espetacular,
né? E eu gostaria de dizer para você que esse espaço aqui é justamente para você expandir o reino, para você mostrar o seu trabalho, para você se mostrar para as pessoas que muitas vezes na própria comunidade em que você está inserido não sabe que você está lá fazendo o trabalho que você está fazendo. Nosso trabalho aqui é esse, é dar oportunidade para todas as pessoas que têm compromisso com a palavra de Deus. Tá? Eu queria dizer para você que você pode e deve, se gosta dos nossos conteúdos, seguir, né, o Ministério Restaurar através das suas redes sociais, especificamente o Instagram, @restaurar.life. Segue a gente lá, deixa uma pergunta, deixa lá uma sugestão de algo que você quer ouvir no próximo programa, um tema, um convidado específico, e a gente vai te responder com o maior prazer. Uma outra coisa que eu quero dizer para você é que você não pode deixar que as circunstâncias tirem de você a comunhão com Deus. Nunca deixe que as circunstâncias te afastem daquele que mais te ama e que quer tudo de bom para você. Queridos, existe um provérbio árabe que eu gosto muito e eu, quando fazia faculdade, na Faculdade de São Luís, lá na Faculdade de São Luís de França, estudava administração, eu estudando alguns filósofos, eu descobri esse filósofo árabe. E o provérbio árabe diz que nós somos senhores das palavras que guardamos e refém das palavras que falamos. Então eu quero te deixar esse recado para você, esse provérbio, para que você possa ser sabedor de que há poder na sua palavra e não se torne refém do poder que foi dado a você através da palavra. Use sua boca para abençoar seu casamento, sua casa, seus filhos, seu negócio, seus amigos e seus perseguidores. E que o nosso Deus, Ele possa nos abençoar essa noite. Foi muito bom. Pastor, muito obrigado pela sua participação. Queridão. Que Deus continue abençoando sua vida. Amém. Tamo junto, tá certo? E para você, até o próximo programa, nosso podcast Restaurar, ressignificando a sua, a minha, a nossa vida através da palavra de Deus. Fica com Deus, querido.